Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição dos Perdidos no Tempo, nosso canal no YouTube, um local onde a gente fala de quadrinhos, RPG, séries de TV e tudo mais que der na telha. A gente vai aproveitar agora esse formato de 2021 que a gente iniciou e falar de alguns assuntos assim aleatórios que chamam nossa atenção. E o que a gente escolheu para iniciar é o Cavaleiro da Lua. A gente recentemente publicou, não é isso, Loreto? No nosso Instagram. Não, já tem um tempinho, né? Já tem um bom tempo, Já tem um tempinho. É porque a gente já curte Cavaleiro faz tempo, antes de ser modinha. Então, vai ser modinha ainda, Fábio, vai ser modinha ainda. A gente está se antecipando. Vai ser modinha ainda. A gente vai falar do Cavaleiro da Lua. Fábio, começa então aí falando sobre o Batman da Marvel. Lá vem, não é o Batman da Marvel. Eu sei que não, Fábio, eu sei que não, é só pra... Não, algum dia a gente vai fazer um mega debate, uma explanação com slides e tal, pra provar que ele não é o Batman da Marvel. É a única coisa que ele tem Mas grana, enfim. né? Então fala sobre aquele herói, aquele herói da Marvel que tem um vasto recurso financeiro e usa para fazer alguns gadgets e combater o crime. Usa vários apetrechos, tem uma nave, né? E tal. Mas, olha, Isso. Eu nunca vi ele com cartão. Só que a capa dele é branca. Eu nunca vi ele com Então cartão fala de sobre crédito. esse personagem, viu? Bom, o Cavaleiro da Lua, ou Mark Spector, né, que é uma das identidades dele, isso já é um diferencial em relação ao Batman, mas enfim, ele, na verdade, ele surgiu como um antagonista numa série de terror que a Marvel publicava na década de 70. Uma revista que era estrelada pelo Lobisomem. Russell, o nome do lobisomem, não lembro agora. Jack Russell, Fábio. Exatamente. O Jack Russell era o herói, né, o astro da revista, e nas andanças dele tinha uma organização que queria capturá-lo. Em uma dessas revistas, essa organização contrata um mercenário, né, chamado Cavaleiro da Lua para enfrentar o Jack Russell, para enfrentar o lobisomem. E essa foi a primeira aparição dele. Só que, assim, aquelas coisas dos quadrinhos, né, como o personagem fez sucesso, era diferente e tal, a galera, né, curtiu, ficava pedindo mais. A aparição dele, na verdade, foi só um pontapé inicial para ele começar uma carreira solo nos quadrinhos, né? Salvo engano, ele pode ter aparecido em mais algumas revistas do Lobisomem, mas ele logo depois ganhou histórias solo, né? Teve um passado mais desenvolvido, né? Todo um background construído. E assim, só para dar uma visão bem rasante mesmo dele, ele tem múltiplas personalidades, né? E isso foi explorado de diferentes maneiras ao longo dos anos, né? Mas assim, em princípio, ele é meio louco, né? Transtorno de personalidade. É um transtorno dissociativo de identidade, Fábio. Porque o que assim, ele teoricamente tem, né? Não, é porque assim, inicialmente, nas primeiras abordagens, era como se fossem identidades que ele criou, né, para melhor combater o crime. Então ele tinha a identidade do playboy milionário, ele tinha a identidade do mercenário e ele tinha a identidade de um taxista, que ele andava pela cidade como uma forma de obter informações. Só que depois isso aí foi sendo melhor trabalhado, salvo engano, até mesmo na série original dele, para chegar nessa questão do transtorno mental mesmo, né? E o Batman também tem transtornos mentais, mas são de outra natureza. Sim. E aí, só meras coincidências, pessoal. Meras coincidências. O personagem, na verdade, ele tem uma base de fãs muito fiel, dentre os quais eu. E assim, mas ele não teve ainda um grande destaque nos quadrinhos, né? Talvez agora com a série a popularidade dele aumente, né? Ele teve, na verdade, oscilações de popularidade. A série dele dos anos 80 é muito elogiada, tá? É o desenho do Bill Sienkiewicz e o argumento eu não vou lembrar agora de quem é, mas assim, fez muito sucesso. Fábio, mas tem uma outra fase também muito boa, não tem? Do Mark... Eu vou esquecer, Fábio, sou péssimo pelo nome de quadrinistas, cara. Do Warren Ellis. Isso, do Warren Ellis, né? É uma fase muito boa, até que ele traz essas 4 personalidades, traz o Jack Locke, que é o taxista, traz o Steven Grant, que é o milionário, e a outra seria o Cavaleiro da Lua, e ele mesmo, né? O mercenário. O Mark Spector, Na verdade, chegou um ponto que a gente que se confundia de qual era a verdadeira identidade dele, né?
Mas assim, convencionou-se que é o Mark Spector mesmo. E aí tem toda uma ligação dele com Deus, com o Shu, que é o Deus da Lua, do Egito. Fala um pouquinho sobre como começou assim a origem do personagem, né, Fábio? Assim, que é um mercenário, na verdade é um filho de judeus, ele vai para o exército, para fuzileiro naval, é recrutado pela CIA. Depois disso ele vira um mercenário. Aí não é como mercenário, ele vai fazer uma missão no Sudão, né? Encontram uma tumba de um antigo faraó, e aí é contigo. Egito. Aí assim, tinha uma expedição, aquelas coisas, né? Tinha uma expedição lá para investigar a tumba lá, ou descobriram a tumba, uma coisa assim. E aí o grupo de mercenários dele vai lá para tipo saquear o negócio, né? Inclusive, pelo pouco que foi revelado até agora, o personagem que vai ser o vilão da série, que é o Ethan Hawke, né? Mas já está confirmado que vai ser o Raul Bushman? O pouco de informação que se tem até agora, tá? Eu também nos quadrinhos, o Raul Bushman era justamente o líder desse grupo de mercenários, tá? Então, quando eles chegam lá e fazem um ataque propriamente dito, aí o ataque sai do controle, ou eles começam a matar várias pessoas na vila, matam o arqueólogo, e aí o Mark Spector ele se rebela, ele estava no grupo de mercenários, mas ele não concorda com aquele massacre, né? E aí tem o confronto. Isso, e tem a filha do arqueólogo, que é a Marlene. Marlene, isso. Marlene. Então, por conta da Marlene, também ele se revolta e vai contra os mercenários. E aí o pessoal fecha ele, né? Mete a porrada nele e deixa ele para morrer lá dentro do templo. E aí começa a loucura, né? Porque, em princípio, ele é salvo da morte por Khonshu, o deus da lua, né? O deus egípcio da lua, que escolhe o Mark Spector para ser o agente dele na Terra. Né? Faz um avatar dele, não é isso, Fábio? Isso, e a partir daí ele cria a identidade do Cavaleiro da Lua. Isso aí, só para concluir, foi explorado de diversas maneiras nas várias séries que ele teve. E é aí que eu queria chegar também. Apesar dele não ter tido um enorme sucesso no quadrinho depois da década de 80, a gente não pode dizer que a Marvel não tentou, porque tentou. Né? Teve série dele com um desenhista sensação da época, lá que era o David Finch. Teve série dele escrita pelo Warren Ellis, teve série dele escrita pelo Brian Michael Bendis, com o mesmo desenhista da Jessica Jones lá, que foi sucesso. Ele já fez parte dos Vingadores, da Costa Oeste, mas dos Vingadores, já foi líder. Mas assim, acho que ainda precisa aproveitar ele melhor nos quadrinhos, assim, de uma coisa que realmente deu um... Porque as séries dele, em se tratando do padrão Marvel, é o mais próximo que a gente tem de uma série da Vertigo, por exemplo, do que da Marvel, né? Então talvez ele não tenha ainda encontrado um grande público, talvez por causa disso, não sei, enfim. Tem duas coisas que eu acho. Se eu não me engano, uma das coisas que eu mais gosto é que o poder, a intensidade do poder dele muda de acordo com a lua, né, cara? Das fases. Isso foi uma fase, mas porque originalmente ele não tem superpoderes, né? E aí uma das reformulações que fizeram era isso. Que eu me lembro, ele tinha poder, né? Então, acho que eu já vi lá pra frente. Uma das coisas que eu acho mais bacana nele, cara, é essa questionamento que ele faz, que esse pacto que ele fez com Deus Khonshu foi na verdade, uma alucinação dele. E que se realmente às vezes ele se questiona se realmente ele tem superpoderes. Então fica no ar, assim, será que ele tem superpoderes? Não tem? Isso é uma das coisas que eu acho bacana no personagem. Só que, Fábio, eu acho que, cara, pode até ser que a gente tenha uma nova fase aí com a série da Disney. A Disney vai fazer uma série. É o Oscar... caramba. Oscar Isaac. O Oscar Isaac vai ser o Cavaleiro da Lua, o Ethan Hawke já foi contratado para ser o vilão, estão contratando uns bons roteiristas, mas eu acho que não vingou, Fábio, vai ser difícil pegar, cara, e já teve suas chances, como você disse. É difícil você fazer uma nova leitura e, enfim, ele teve boas fases, já foi bem explorado, tem toda uma questão de vilão, que o irmão dele também se torna um outro vilão, né? Até se torna acho que é o Cavaleiro Negro. Cadê? Tenho aqui o Cavaleiro das Sombras, o irmão dele se torna, né? Era o assassino da machadinha. Mas
nunca fez sucesso, Fábio. A Marvel já tentou colocar de todas as formas, mas ele tem aquele nicho ali deles de fãs, mas nunca ganhou o mainstream. Galera, o Choquito 30 que tá seguindo a gente aqui, tá falando que ele é o Batman mesmo, cara, da Marvel. Choquito 30 é o Efraim. Tá não, Efraim não é. Não, é o Batman da Marvel. Olha aí, Efraim. É o negativo do Batman, né? O Batman é o negativo do Batman, né? Enfim. Pode ser. Ele tem essa fama, né? Eu particularmente não concordo com isso. Mas assim, só respondendo o negócio do Oswaldo... Que eu levantei, Fábio. Tu acha que ainda tem espaço, Fábio? Tu acha que ainda tem espaço, assim, para uma onda de sucesso do herói, para de repente ele sair da prateleira C e para a prateleira B? Com o Homem de Ferro, por que não vai dar certo com o Cavaleiro Lua? Robert Downey Jr. não aparece toda hora, não, viu, Loreto? Eu nem acho que ele vá ser catapultado para o primeiro escalão, por exemplo. Eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa. O que eu acho que poderia ter com ele é uma série regular dele que se sustentasse por bastante tempo. E isso eu acho que o personagem merece e tem força suficiente. O que eu acho que aconteceu nas outras séries era tipo aquele negócio, olha, eu vou contratar aqui o Bendis para fazer uma série limitada em 12 edições. Eu vou contratar o Warren Ellis para escrever 12 edições. Não teve um esforço nesse sentido de criar uma série mensal para ele sem previsão de acabar, entendeu? Isso eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas eu acho que as séries deles começaram nesse esquema de contrato. Olha, vão ser 12 edições, vão ser, sei lá, 24 edições e acabou. Entendeu? Porque é um personagem rico, né, Fábio? Assim, se você souber trabalhar, são várias personalidades, tem a questão dele, tem um poder de uma divindade egípcia, não tem uma alucinação dele, é um herói urbano, segue aquela linha Demolidor, Homem-Aranha, quer dizer, é muito interessante para um artista trabalhar. Só que não decola, difícil, Fábio. Eu acho difícil conseguirem adaptar esse caldo todo para uma série da Disney, especialmente. Eu acho que eles devem dar ali uma visão mais uniforme para o personagem, um negócio mais linear, assim. Ele vai se esforçar, né, Fábio e Loreto? Ele, por exemplo, pelo taxista, pelo milionário, ele, na verdade, não vai ser uma coisa, vai ser um transtorno. Vai ser ele se passando para conseguir interagir com a cidade. Não vai ser aquele negócio de, naquele momento, a personalidade assume e muda completamente. Se fosse na Netflix, por exemplo, acho que até que eles podiam enveredar por esse caminho do transtorno mental, né? Mas na Disney eu acho difícil, cara. Eu acho que vão ser mesmo identidades que ele vai criar e pronto. Eu acho até que no final ele vai falar I am the Moon Knight. Enfraquece um pouco o personagem, né? Isso é bullying, isso é bullying. I am the Moon Knight. Cara, pessoal, brincadeiras à parte, porque eu não tinha como deixar de passar essa, mas é um personagem rico e bem interessante, cara. Tomara que o Oscar Isaac consiga fazer um bom trabalho, cara. Eu acho que vale a pena dar uma chance pro personagem, vale a pena conhecer algumas histórias dele. Eu até vou ver se eu seleciono alguma coisa que eu ainda tenho aqui em casa guardada para comentar e tal, porque realmente é um personagem que eu gosto bastante e eu quero que dê certo. Eu gostaria que desse certo. Perdidos no Tempo vai aderir a essa campanha que o Fábio está iniciando aí, a gente vai torcer pelo sucesso de Moon Knight e aproveita, Fábio, faz aí com o Loreto já o especial quando tiver essa edição, antes do personagem virar modinha, que depois começar a sair roteiro, gravações, aí vai ser todo mundo gravando sobre o Cavaleiro da Lua. Verdade. Eu vou selecionar umas histórias dele aqui para comentar, que eu acho que vale a pena. Vale a pena sim. Então é isso, né? Quer deixar mais um apelo, Fábio? Pedir uma votação, alguma coisa assim? Vou chamar uma hashtag aí pro Cavaleiro da Lua? Hashtag leia o Cavaleiro da Lua. Hashtag ele não é o Batman da Marvel. Falou, pessoal. Prazer ter vocês aqui com a gente. Passa lá no nossa página no Instagram, no Twitch TV, se inscreva, curta, deixe seu like e comentário.